José cresce em amor a Deus e em sabedoria. Relatos da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. À medida que José avançava em anos, também crescia de forma admirável na prática das virtudes e em amor por Deus, e também avançava muito em seus estudos das Escrituras, especialmente dos Salmos de Davi, cuja maioria havia memorizado e repetia constantemente. O santo se manteve dentro desse sistema de vida até os seus 15 anos, conservando sempre sua candura e sua inocência, sem causar qualquer desgosto a Deus, não somente quanto a culpas graves, mas até quanto às mais leves. Aplicava seus esforços no sentido de evitar quaisquer tipos de pecados, e mantendo sempre em mente a advertência do Espírito Santo de que os que descuidam das pequenas culpas acabam por incidir também nas grandes. Por isso, muito se preocupava com as ocorrências ligeiras, cuidando com maior rigor de seus sentidos e sentimentos, em especial de seu olhar, jamais fitando diretamente nos olhos a pessoa alguma, em particular do sexo oposto, pois era de seu conhecimento que Davi, entre muitos outros, tinha sido castigado por sua curiosidade quanto às coisas e acontecimentos dos quais é necessário fugir-se. E quanto mais José reprimia seus sentimentos, mantendo assim intacta sua fidelidade a Deus, tanto mais ele o agraciava e tanto mais ele o amava, objeto único de seu amor e de suas preces. Em determinadas ocasiões, quando sentia algum desejo de olhar para algo que o agradava, mas que poderia depois causar-lhe alguma sensação de culpa, elevava rapidamente os seus olhos para o alto e se deliciava contemplando as belezas criadas por Deus, e era assim tomado por grande sentimento de alegria. Praticava constantemente tais exercícios e assim reduzia seu gosto por quaisquer coisas materiais, aumentando sempre seu amor a Deus e o seu prazer em relacionar-se apenas com Ele. José estava bem ciente do quanto seus pais o amavam e temia que esse amor pudesse influenciar os sentimentos deles por Deus. E ao apresentar-se alguma ocasião para tanto, ele lhes dizia manter-se atentos nesse sentido, pois todo o seu amor deveria ser endereçado a Deus, e que ele muito se comprazia com isso. E sendo o Senhor muito sensível, poderia desgostar-se, pois a ele as pessoas devem amar sobre todas as coisas, e com todo o seu coração. Essas palavras, de fato, influenciavam sobremaneira seus pais, que então procuravam moderar o seu amor por seu filho, dedicando todo ao Senhor. José muito se alegrava com essa atitude de seus genitores e agradecia a Deus que lhe concedia a graça de ter seus conselhos aceitos por sua mãe e por seu pai. Através de seus estudos, o santo tentava tornar-se virtuoso e culto. Embora fosse bastante versado na lei, jamais polemizava com quem quer que fosse. Por tal motivo, alguns chegavam até mesmo a achá-lo pouco dotado neste aspecto. Entretanto, ele não se abalava e até mesmo apreciava ser desprezado por aquelas pessoas. Não queria também envolver-se com fatos que se desenrolavam na cidade, pouco afeito a novidades, pois achava que essas ocorrências iriam perturbar sua dedicação a Deus e aos seus estudos. Por esses motivos, tais fatos eram comentados em sua casa, quando ele se encontrasse presente. O santo vivia assim, muito retraído, sem permitir qualquer satisfação aos seus sentidos, por isso de alguma forma o tornaria menos considerado por Deus. José praticava todas essas virtudes por iluminação divina durante suas orações, ocasiões em que Deus lhe transmitia com muita clareza quais as ações que o agradariam,
como Deus o havia dotado de admirável poder de consolação dos aflitos, José muito se exercitava neste sentido. Encontrando pessoas aflitas e com problemas, ele as consolava com palavras amáveis, e com tal habilidade que a elas nada mais restava que não fosse se alegrarem, mesmo em suas aflições. O santo rezava fervorosamente para que Deus levasse algum consolo para eles. Por toda a região ocorreu a notícia de que aquele santificado jovem, tão delicado e amável, consolava e confortava os angustiados, e as pessoas então se dirigiam para a sua casa em busca de suas palavras consoladoras. Ele as tratava com grande gentileza e carinho, e as animava para que enfrentassem aqueles sofrimentos, que se recolhessem em Deus, que lhes traria todos os confortos e benefícios, pois somente Ele lhes poderia proporcionar essas graças. Exortava-as para que suplicassem ao Senhor pela vinda do Messias, conforme prometido na lei, pois ele seria o motivo de consolação para todos. Estando uma pessoa sem ter algo com que se alimentar, recorria a José com confiança, em razão de seu grande sentimento de caridade. O jovem, com grande humildade, pedia então para seus pais que atendessem àqueles pedidos no que o atendiam, dado o grande amor que lhe tinham. E seu pai sempre lhe dava dinheiro para que ele socorresse os mais necessitados com suas próprias mãos. E ele o fazia com grande satisfação, dizendo para aqueles: deveis ser reconhecidos a Deus, pois ele dá a mim para que eu vos dê. E nós todos devemos ser gratos por todos esses benefícios. Dessa forma, ele ganhava grande estima de todos, pois dizia ser ele também pobre e favorecido pelo Senhor, maneira que usava para que todos se sentissem reconhecidos a Deus e que a ele dessem a merecida glória e seus agradecimentos. José era, assim, muito amado por todas as pessoas, as quais beneficiava, e elas o louvavam por toda a cidade. O fato acabou por provocar inevitáveis invejas em algumas pessoas de má formação, que afirmavam estar ele fazendo aquelas caridades somente para ser louvado e estimado. Satanás naturalmente disso se utilizava para tentar colocar em descrédito as virtudes mostradas por José. Sabendo de tais ocorrências, o jovem se mostrou alegre em ser assim vilipendiado, e que dele falassem mal, pois que a ele somente preocupava as ofensas feitas a Deus, e ele suplicava para que o Senhor as iluminasse, e rezava por elas. Encontrando-as casualmente, mostrava-se sempre muito amável e gentil, e quando tinha ocasião de poder falar com elas, dizia: tomai cuidado para não ofender a Deus. A mim pouco importa se ofendeis a mim pessoalmente. E aconteceu que muitos dos que o ofendiam passaram a admirá-lo e a mostrar afeição por ele, em razão da candura de suas palavras e da maneira gentil de tratá-los. Eles passaram a reconhecer as virtudes daquele jovem, que a todos se dirigia com respeito e humildade, e que fazia com que até aqueles mais duros se acalmassem com suas palavras e maneiras tão suaves. E todos podiam observar claramente como ele tratava com Deus em suas preces, e como seu espírito estava pleno da graça. O santo foi ainda agraciado com grande fé, e jamais duvidou das promessas que lhe haviam sido feitas por Deus, em seu sono, através do anjo. Embora tais promessas fossem adiadas, ele jamais teve dúvidas. Permaneceu sempre constante naquela sua fé, pois sabia que elas seriam cumpridas, e imitava o patriarca Abraão nesse sentido. As palavras que lhe eram ditas pelo anjo eram tomadas como absolutamente verdadeiras, e ele aguardava pacientemente o cumprimento daquelas promessas, rezando a Deus para que o alegrasse e lhe concedesse tudo que o anjo lhe havia prometido.
Desta forma, José progredia a largos passos na estrada dos preceitos divinos, para a alegria de Deus, que, desejando testar sua fidelidade, decidiu cancelar a ajuda especial que ele tinha do anjo, e que ele não mais ouvia. Fato esse que levou o santo às grandes aflições. Mesmo assim, ele não deixou de exercitar sua piedade, aumentou suas preces e jejuns, e as contínuas súplicas a Deus. Tomado de grande temor em ter talvez o desagradado, passava noites inteiras em orações pedindo ao Senhor que se manifestasse, através do anjo, quais os motivos do seu abandono e do seu desprazer, para que ele fizesse as necessárias penitências, pois não conhecia em si próprio motivos que o desacreditasse e que pudessem tê-lo afastado dele. Assim permaneceu por alguns meses, sofrendo muito, mas sempre com a certeza de que Deus não o abandonaria em tal grande aflição. Quanto mais humilhado se sentia, tanto maior eram os sentimentos de fé, confiança em Deus, e mais se recolhia em preces e amor por ele. Dizia ser merecido aquele seu castigo, pois havia correspondido mal às expectativas do Senhor, e muito o havia ofendido, e se humilhava, reconhecendo-se pecador. E Deus teve por bem permitir que o demônio o tentasse muito durante tal período. José, porém, permaneceu sempre muito forte e muito confiante na imensa bondade de Deus. Passando assim por tantos sofrimentos com paciência e resignação, e havendo vencido todas as tentações que o inimigo lhe proporcionava, mostrando-se fiel ao Senhor, teve ele então compaixão e decidiu confortá-lo e dar-lhe a devida retribuição por sua grande fé. Estando José a orar, determinada noite em solidão, e aflito, ouviu a voz do interior de Deus, no sentido de que ele o amava e que não o havia verdadeiramente abandonado, mas sim estado sempre atento às suas necessidades. O santo se sentiu, então, imensamente alegrado pela voz que ouvia novamente, doce e suave. E sua mente foi profundamente iluminada, e ele louvou ao seu Deus pelo consolo que lhe havia proporcionado ao restituir-lhe seu original estado de graça. Ficou algum tempo nesses colóquios com o Senhor, e em seguida repousou calmamente. Durante o seu sono, o anjo lhe falou outra vez e lhe disse que Deus muito se alegrara com suas demonstrações de fé decidida, resistência às tentações do inimigo, que o Senhor havia desejado testar sua fidelidade e seu amor, e não havia punido como ele pensara por qualquer ato do que houvesse feito. Foi grande o contentamento de José, e ele pediu ao anjo para que agradecesse a Deus por ele, pois não seria capaz de fazê-lo convenientemente, no que o anjo atendeu de imediato. Tendo assim o santo jovem retornado à sua alegria espiritual e tranquilidade, em razão de contar outra vez com a iluminação divina, não se cansou de louvar e agradecer a bondade de Deus, e louvações à sua divina grandeza e perfeição, e crescendo ainda mais no seu amor por ele. A chama que tinha em seu coração podia ser mesmo vista em sua fisionomia. Tinha a pele rosada com olhos cintilantes, fato que maravilhava a todos que o viam, e muito mais a seus pais, que muito alegres e satisfeitos com a oportunidade que Deus lhe concedera em serem pais de um filho tão extraordinário. No dia do nascimento da Santíssima Virgem Maria, destinada por Deus para ser a futura mãe do Verbo Divino e também esposa de José, o anjo lhe falou novamente durante o seu sono, para que agradecesse esse favor tão especial que Deus fazia para o mundo todo, e muito particularmente a ele próprio. No entanto, o anjo não lhe explicou claramente qual seria essa tão grande graça que o Senhor lhe concedia, nem ele tentou qualquer investigação nesse sentido. Apenas colocou-se imediatamente em orações e agradecimentos por aquele benefício que o Senhor fazia para a humanidade e para ele mesmo, agindo assim em conformidade com as instruções que recebera do anjo. Com esse ato de gratidão foi tomado de grande alegria e de um maravilhoso estado de êxtase, no qual lhe foram revelados muitos dos mistérios envolvidos com a vinda do Messias prometido e sua divina mãe.
Além de muito contente, ele ficou ainda mais ansioso pela chegada do Messias e reforçou suas súplicas com maior frequência. Dessa forma, deu alegrias ainda maiores ao Senhor, que muito se comprazia com todos esses atos destinados a pedir-lhe que enviasse depressa o prometido na lei. E nesse sentido, José atendia plenamente a todos os seus desejos.